Muito bem, feliz sábado a todos. Acho que pode ficar um pouco melhor, hein? A gente ficou tanto tempo assistindo o culto pela internet, né? Que presencialmente temos que responder melhor. Feliz sábado. Amém. Muito bom, né? A gente está de volta à igreja. Esse é o segundo sábado ou terceiro, acho, né? Segundo sábado, olha só, que maravilha, né? Passamos por esse momento aí de pandemia, né? Estamos passando, né? Agora não tão grave, não tão crítico como no início, mas tivemos que nos afastar aí do contato pessoal com os irmãos de maneira tão abrupta, né? Mas é bom que com segurança e responsabilidade a gente pode estar voltando aí devagarzinho, né? Cumprimento a você também que está nos assistindo pelas redes sociais da igreja, seja muito bem-vindo. E vamos agora estudar um pouco da palavra de Deus, né? Eu lembro que eu estive aqui, eu acho que em janeiro, né? Eu acho que em janeiro, segunda ou terceira semana, eu preguei num domingo aqui e conversei com os irmãos um pouco e quando eu soube que o Felipe viria para cá, eu falei, Felipe, obrigado. Felipe, a igreja é muito boa, é uma benção, os irmãos são receptivos, pessoal maravilhoso. E quando ele chegou aqui, ele realmente me confirmou que eu estava certo, né? Realmente a igreja é uma benção, os irmãos abençoados, muito receptivos também, né? E o sermão de hoje eu já anuncio para vocês que o sermão será um pouco diferente, né? O pastor Ednelson, ele tem feito um plano, né, desde o início da pandemia, de que as igrejas trabalhem temas mais escatológicos, né, temas que fortaleçam a nossa esperança, né, nossa vida espiritual e que nos guie nesse caminho, né? E um desses temas é justamente o grande conflito, né? Lá na Central está sendo realizada, amanhã, na verdade, será o terceiro domingo seguido, onde a igreja estuda junto e há sempre uma apresentação de 3 capítulos por domingo do livro Grande Conflito, né? E o pastor tem planos também de fazer algo parecido aqui na igreja do Jardim Flamboyant, e justamente é a mensagem que nós estaremos apresentando hoje. Eu trouxe um pequeno PowerPoint aqui para eu ilustrar algumas coisas, né? O Grande Conflito, ele é um dos livros, né? Esse livro que eu tenho na minha mão é um dos livros que compõem a série Conflito, né? A série Conflito, escrita pela profetisa Ellen White. E eu trouxe aqui algumas versões para vocês darem uma olhada aqui. Pode passar um dos slides aí. O Grande Conflito ele foi lançado oficialmente em 1888, né? Oficialmente. Houveram alguns manuscritos antes, mas oficialmente ele foi lançado em 1888. Aqui no Brasil a gente teve muitas versões, né? Se você está na igreja há um bom tempo, você vai se lembrar de algumas dessas, né? Aqui tem uma bem antiga, não é a mais antiga, aquela primeira, mas ela é bem antiga. E aí o Grande Conflito também teve outros nomes, né, em português, o Conflito dos Séculos, dos Séculos, em outros idiomas, a Tragédia dos Séculos, né? Mas vem trazendo a mesma mensagem. E aqui nós temos a Grande Esperança, que não é o Grande Conflito, mas uma compilação, né, de alguns capítulos, os capítulos que não tratavam sobre história, que nós distribuímos na campanha do livro do ano, né, alguns anos atrás, 2012, e ali foram 46 milhões de cópias na divisão sul-americana, né, entre cópias físicas e cópias digitais baixadas, né. A Comportagem trabalha com esse livro, e o último ali, Os Resgatados, é justamente o Grande Conflito na linguagem de hoje, né, que faz parte dessa coleção que ele vai mostrar agora, pode passar aqui, faz parte dessa coleção, série Conflito, na linguagem de hoje, lançada pela Casa Publicadora Brasileira. É o único país, a única divisão, né, que tem a série Conflito na linguagem de hoje. E Os Resgatados, aquele último livro que eu mostrei, é justamente o livro do Grande Conflito nessa linguagem. Mas, independente da versão que você use ou tenha, né, em casa, independente se é a linguagem de hoje, linguagem tradicional, compilado ou não, o importante é que você estude, de fato, essa mensagem, né? Uma mensagem extremamente importante. E o pastor Ednelson pede também para avisar, né, que aqueles que gostariam de ter essa coleção aqui, há um plano especial da igreja e da associação também, para que todos os irmãos, todas as famílias, né, possam ter um exemplar deste. Então você pode estar procurando talvez o irmão Ronaldo depois, e o pastor Ednelson também, porque ele já está providenciando, já tem algumas, né, mas está providenciando mais dessas coleções para que a gente possa estudar juntos aí essa série Conflito, né?
No geral, né, os livros de Ellen White foram vendidos mais de 35 milhões, livros originais, assim, sem ser compilações, né? O número ali que eu mostrei do Grande Conflito é maior, mas, no geral, são mais de 35 milhões de cópias vendidas, né? Em 2015, somente a Casa Publicadora vendeu 200 mil exemplares do Grande Conflito. Então, imagine que bênção deve ser esse livro, para você que ainda não conhece, né? E a média, geralmente, é de 180 a 200 mil cópias por ano desse material. Então, se você ainda não leu, eu realmente te convido a fazer um plano de devoção, né? Além da sua Bíblia, da sua lição, está estudando também o Grande Conflito. Porque, principalmente nesse período que nós estamos passando, né, é importante a gente entender os acontecimentos presentes e ter segurança e esperança para aguardar os acontecimentos também do futuro, né? Aí está o nosso convite para que você possa estar estudando esse material. Ellen White, ela faz parte de um grupo seleto de profetas, né, que são os profetas, os verdadeiros profetas, né, que guiaram o povo de Deus através dos anos, através do tempo. Na Bíblia nós encontramos, é interessante que a Bíblia ela é escrita por vários profetas, né? Mas na própria Bíblia nós encontramos profetas canônicos e não canônicos. Profetas que escreveram livros e profetas que não escreveram livros, né? Livros esses que não entraram na Bíblia. E nós temos alguns exemplos de profetas canônicos. Você com certeza vai se lembrar, né? Moisés, quem mais? Temos Paulo, João. Todos esses são profetas canônicos, profetas que escreveram e que os livros deles entraram na Bíblia. Mas na própria Bíblia, na própria Palavra de Deus, nós temos exemplos de profetas não canônicos, profetas que escreveram ou não, mas se escreveram, os livros deles não entraram na Bíblia. Por exemplo, João Batista foi um profeta, mas ele não escreveu e por consequência, o livro dele não está na Bíblia. Mas nós temos Enoque também, que foi um profeta. Mas tem dois profetas em especial que se encontram lá, a gente não vai abrir agora, mas só para você registrar, se quiser, em 1 Crônicas 29, verso 29. Nesse verso nós encontramos dois profetas. Nós encontramos o profeta Natã e o profeta Gade. Né? O profeta Natã e o profeta Gade. Se você encontrar, você pode, já que a gente já está abrindo aí, você pode ler para nós aí esse verso que fala sobre a história desse, não é uma história, né? Um registro único na Bíblia sobre a obra desses dois profetas. Alguém encontrou? 1 Crônicas 29, verso 29. Pode ler, irmão Ronaldo. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Olha só, a história do rei Davi foi escrita por quem? Samuel. Samuel tem livro na Bíblia? Tem, né? Tem livro na Bíblia. E os outros dois profetas, Natã e Gade, a gente encontra? Primeiro Gade, segundo Gade, encontramos? Não, mas são profetas. São profetas, verdadeiros profetas, que tiveram uma missão, que tiveram uma mensagem, que escreveram, mas os seus livros não estão na Bíblia. Da mesma maneira, nós, como adventistas, né, acreditamos que Ellen White ela foi uma profetisa verdadeira, por todo o contexto que você já conhece, né? A gente não vai entrar agora, mas os sinais, das pistas, né, de que ela de fato foi uma profetisa verdadeira, mas nós acreditamos que, mesmo sendo uma profetisa verdadeira, os seus livros podem ser considerados, né, como verdadeiros, como mensagem de Deus, mas não precisam necessariamente estar na Bíblia, né? E é por isso que em Amós 3,7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso quer dizer uma coisa para nós. Nós podemos ser, sim, talvez, pegos de surpresa sobre alguma coisa que acontece no mundo, algum evento, alguma situação que acontece no mundo. A gente pode até ser pego de surpresa, mas não é por falta de revelação. Tudo que nós precisamos para compreender o passado, ter segurança no presente e olhar com esperança para o futuro foi revelado, seja na Bíblia ou, como nós acreditamos, seja nos escritos da profetisa Ellen White.
eu e você podemos ser pegos de surpresa, mas não é por falta de revelação. O que nós precisamos saber foi de fato revelado. Quando nós olhamos para as histórias bíblicas e nós vemos os momentos, as circunstâncias e as características dos momentos, né, onde Deus enviou e concedeu o dom profético ao povo, nós vemos algumas situações interessantes que eu queria trazer para vocês aqui. Quando olhamos para a história de Noé, Noé participou ali da primeira grande crise após a queda, né? A primeira grande crise após a queda foi, de fato, a crise ali da terra na época do profeta Noé. Nessa época, o mundo seria destruído por conta das mazelas que que estava passando, né? Moisés, uma época de cativeiro egípcio. Acabe e Jezabel, um período obscuro. Tivemos ali a ação do profeta Elias, um período de apostasia nacional. Outros profetas, Daniel, Jeremias, Ezequiel, viveram no tempo do cativeiro e do exílio, né, babilônico. João Batista, outro profeta, qual foi a característica do tempo dele? Secularização e desvirtuamento do judaísmo. A religião havia se desligado da palavra e eles haviam, vocês lembram, né? Havia 600 e tantas leis para que você pudesse saber como cumprir os 10 mandamentos, e ali você tinha regras, um pano devia estar preso no paletó, não sei o quê, né? Período de desvirtuamento e secularização. Justamente próximo ali da vinda de Jesus, onde João Batista foi levantado como profeta. Quando nós olhamos para todas essas características, pense comigo, um mundo próximo a ser destruído, período de cativeiro, período de apostasia nacional, período obscuro, período de exílio, né? Secularização e desvirtuamento. O que essas características te dizem? Aonde você pode ver, além desses momentos, né? Aonde mais você pode enxergar essas características? Exatamente no tempo presente. Se Deus ele concedeu o dom profético aos seus profetas nessas situações, nessas épocas específicas, por que ele não concederia o dom profético quando todas essas características estivessem juntas e próximas a um evento tão especial que é o evento da volta de Jesus? Por que ele não concederia? De fato, ele concederia, e ele concedeu, e foi registrado aí nos escritos da profetisa Ellen White. E é por isso que 2 Crônicas 20:20 diz o seguinte: crê no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tessalonicenses, Paulo faz um convite a nós, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não tratem com desprezo as profecias. Não tratem com desprezo as profecias. Então, olha só, a Bíblia nos diz que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. A Bíblia diz também que nós devemos acreditar nos profetas para que possamos prosperar na nossa vida, e diz também que nós não devemos tratar com desprezo as profecias. De fato, nos tempos atuais, nós temos deixado de lado, muitas vezes, as profecias bíblicas, deixado de estudar as profecias bíblicas, e quem dirá a luz menor, né? A luz menor, que são os escritos de Ellen White. E eu acho que esse tempo, não sei vocês, mas o que eu tenho sentido, eu falo com os colegas às vezes, que esse tempo de pandemia, de crise, né, que não é o fim, mas aponta para o fim, ele tem nos lembrado das coisas importantes. Na semana passada, a gente estava lá no drive-thru na Central e chegou uma senhora, assim, engraçadíssima, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela chegou assim: gente, eu não aguento mais ficar em casa. Cadê o remédio? Remédio para saudade? Tem alguma vacina para saudade, para a vontade de estar na igreja? E ela comentou: pastor, se tem uma coisa que essa pandemia está me ensinando e está me mostrando, é que a gente estava muito relaxado. A gente estava relaxado. A gente não estudava algumas coisas mais, algumas mensagens a gente deixava para lá. E eu olhei para ela assim e falei: gente, ela está certíssima. Pensa bem, isso não é verdade? Pensa bem se a gente não tinha algumas mensagens, a gente não gostava de ouvir. Talvez quando eu falei hoje que ia falar sobre o grande conflito, talvez alguém falasse assim: podia falar outra coisa, né? Pregar sobre Jesus. É importante a gente falar sobre o amor, sobre a graça, mas nos tempos que nós estamos vivendo, amigos, nós precisamos falar sobre o juízo também. Precisamos falar sobre o tempo do fim, né?
E mais uma vez, o convite para o estudo da Bíblia e também do Espírito de Profecia nesses tempos. Quando falamos desse livro em específico, ele tem uma história formidável, uma história impressionante de como ele foi revelado a Ellen White. Ellen White, se você já leu alguma biografia ou ouviu alguma história, sabe que ela era convidada para participar de tudo quanto é evento. Casamento, chama ela, funeral, chama ela também, batismo, chama, qualquer evento que tinha que ela pudesse participar, as pessoas a convidavam. De fato, deve que era legal, né? Ter uma profetisa presente numa programação especial. Mas, certa vez, ela foi convidada para discursar em um funeral de um bebê. Um bebê de poucos meses, né? Essa cidade ficava alguns bons dias de viagem, né? Era em Houston, na verdade, na região de Houston, e ela foi convidada a discursar nesse funeral. E ela viajou de trem, chegou até lá depois de 2 ou 3 dias, participou do funeral, e enquanto ela discursava, imagine só, enquanto ela discursava, falava para as pessoas, tentava, né, trazer alguma mensagem de esperança, alguma coisa assim, ela recebeu uma visão. Não era fácil, não é fácil, né? Não era, na verdade, fácil ser um profeta, né? Você não podia escolher, meu Deus, olha, às 2 da tarde eu vou ter já feito meu almoço, terminado minhas coisas, se eu quiser me dar uma visão, lá pelas 2 eu estou disponível. Não. Deus é que sabia, né? E de fato a Bíblia fala que os dons espirituais são dados da maneira que o Espírito deseja, né? Como lhe apraz. E ela recebeu uma visão em um funeral de um bebê. Imagine que situação. E não foi uma visão assim do tempo de um sermão, 20 minutos, foi de 2 horas. 2 horas ela permaneceu em visão. Geralmente, quem presenciou, né, esses eventos, né, deram entrevista para enciclopédias e para biografias de Ellen White, dizia que quando ela entrava em visão, ela dizia glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e a voz ia sumindo, e de repente ela só estava ali, só estava parada, mas a mente dela estava em visão. Nessa visão, ela ficou 2 horas nessa situação, e imagine só, né? O caixão ali, o público aqui, e ela em visão. Quando ela saiu dessa visão, após as 2 horas, todo mundo estava esperando, né, para saber o que ela ia dizer, e ela começou a falar algumas palavras de esperança, relacionadas ao fim do tempo, ao fim do mundo, a como as pessoas deveriam acreditar na Bíblia e dar ouvido à palavra de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, e uma palavra de esperança. E a história conta que foi um momento legal, foi um momento espiritual, um momento onde as pessoas, de fato, ficaram mais reavivadas, né? Enquanto eles levavam o caixão agora para o sepultamento, Ellen White e o seu esposo Tiago White, eles acompanharam esse cortejo e, próximo do cemitério já, ela começou a conversar com Tiago e falar sobre a visão. Olha, eu tive uma visão assim, assim, tinha isso, isso, isso. E terminou ali o sepultamento, eles entraram no trem e voltaram para casa. E aí ela continua conversando com o Tiago. Tiago, além daquilo que eu te falei, tinha isso, 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 isso. E as biografias, né, elas relatam que, elas ilustram, na verdade, que naquele momento havia um passageiro que não pagou a passagem, mas que estava ali escondido ouvindo a conversa. E Ellen White continuou falando, olha, eu vi isso no fim do tempo e tal. E, de repente, Ellen White ela é acometida por uma paralisia que realmente não foi de uma parte do corpo, mas do corpo inteiro. E a história fala que ela mal conseguia respirar. Eles não conseguiram terminar a viagem. Eles tiveram que parar na casa de uma família, a família Palmer. E ali ela se deitou e ela passou alguns dias para tentar se recuperar daquela paralisia e nada. E depois, quando ela se recuperou, ela escreve que ela achou que ela nunca mais veria os filhos, que ela não ia conseguir sair daquela situação. Até para respirar era complicado. Quando ela recuperou um pouquinho as forças, eles puderam terminar a viagem, os 2 dias que faltavam da viagem, e chegaram em casa. E Ellen White agora, que geralmente, né, em uma visão comum, escrevia 3 a 4 páginas por dia, agora ela conseguia escrever 1 página a cada 3 ou 4 dias, tamanha a sua debilidade. Depois de 2 meses, ela terminou o primeiro manuscrito do grande conflito, e Deus a concede uma nova visão. E nessa visão, Deus fala para ela que naquele momento, quando Satanás, o passageiro que não pagou a passagem, né, estava ouvindo, quando ele percebeu
que aquela visão era a visão do grande conflito, era a visão dos últimos momentos do mundo, era a visão do seu destino, inclusive, ele falou, eu não posso deixar que essa visão seja publicada, não posso deixar que as pessoas descubram essa história. E ela comenta que nessa visão de Deus, Deus falou que ele tentou tirar a sua vida. Imagine só, quando você lê esse livro, você pode ter a consciência que esse livro quase custou a vida de um profeta, quase custou a vida de Ellen White. Satanás não quer que nós leiamos a mensagem, não quer que nós descubramos a mensagem que está aqui no grande conflito. E é exatamente porque ele não quer que nós precisamos estudar. É exatamente porque ele não quer que nós precisamos estudar. O objetivo do grande conflito não é falar que existe uma guerra entre o bem e o mal. Não é esse o objetivo do grande conflito. Não é. Não é falar que o mundo está imerso em trevas morais. Não, porque no fundo nós sabemos que existe um grande conflito entre o bem e o mal. Nós sabemos que o mundo está envolto em trevas morais. Mas o grande objetivo do grande conflito é mostrar a solução para esse conflito entre o bem e o mal. É mostrar a solução para as trevas morais. É mostrar a solução para o pecado no mundo. A solução. Essa é a mensagem principal do livro Grande Conflito. Convido que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Você que está em casa também, abra sua Bíblia ou conecte o seu celular, né, para acompanhar com a gente aí o livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Todos encontraram, né? Diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, aqui relacionado à volta de Jesus, né? Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O contexto dessa passagem essa carta, na verdade, né, Paulo vem fazendo um convite ao povo, à igreja de Tessalônica, à fidelidade, a volta aos princípios. E o contexto imediato, aqui, se na sua Bíblia é a revista atualizada, está até no próprio subtítulo, né, a vinda do Senhor. O contexto é a volta de Jesus e o convite que Paulo faz ao povo de Deus para a fidelidade. E aqui, quando nós observamos o que ele fala, e essa mensagem de hoje, né, dessa manhã, tem como base aqui esses textos que nós já lemos e também os 3 primeiros capítulos, né, do livro Grande Conflito. Quando nós olhamos aqui para essas características, né, nós vemos que esse poder que tenta lutar contra o poder de Deus, ele assume prerrogativas divinas. Veja, sem que primeiro venha o que? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ao invés da mensagem do filho do homem, ao invés da mensagem do homem que veio ao mundo para tirar o pecado da terra e para trazer as pessoas de volta à essência, esse é um homem que traz apostasia, ele é identificado como homem da iniquidade, como filho da perdição. E ele se levanta contra Deus e contra tudo que é objeto de culto. Ele assume, então, prerrogativas divinas. E ele chega a se ostentar como se ele fosse o próprio Deus. Quando nós observamos para o contexto aqui, estudamos outros versos, não temos esse tempo, inclusive é por isso que a gente convida você a estudar, né, essas profecias aliadas ao grande conflito. Nós identificamos que esse tempo onde Paulo está falando aqui, que próximo à volta de Jesus, né, próximo à volta de Jesus, onde seria revelado esse homem, é identificado na igreja primitiva. A igreja primitiva foi extremamente perseguida ao longo de muitos anos. E quando cessou essa perseguição, quando a igreja agora encontra alívio, o que deveria ser uma bênção para a igreja agora, sem perseguição, podendo avançar com segurança, na verdade, Ellen White comenta no Grande Conflito que foi uma das maiores tragédias que a igreja já passou por, que é o quê? A conversão de Constantino e agora a oficialização da união da igreja com o Estado.
o que deveria ser uma bênção, sem perseguição, um novo tempo para a igreja cristã, foi uma das maiores maldições pelas quais a igreja cristã já passou. Agora, em lugar das ordenanças de Deus, toma lugar as teorias humanas, os preceitos e tradições humanas, e o paganismo se mistura à igreja. E ela comenta aqui, como eu comentei com você, pode passar 2 slides, que essa foi a pior das mazelas que poderia ser, mais um, poderia acontecer com o povo de Deus. E ela comenta sobre esse verso, aqui na página 50, ainda no 2º capítulo do livro Grande Conflito, que essa mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, o homem da iniquidade, como vem trazendo aqui na Bíblia. Predito na profecia, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Exaltando-se sobre ele. Satanás, ele tentou a Jesus no deserto. E uma das tentações que ele usou contra Jesus foi oferecer a ele foi oferecer os reinos e a glória desse mundo, Ele disse, se você se prostrar diante de mim, eu vou te entregar os reinos e vou te entregar a glória desse mundo. E Ellen White comenta de uma maneira fortíssima que Satanás usou a mesma estratégia com o povo de Deus. A diferença é que ele conseguiu. Ele ofereceu as glórias e os reinos desse mundo, e a igreja cristã primitiva agora cede a essa tentação e recebe, de fato, a igreja agora passa a ter pompa, passa a ter honra, passa a ter respeito, mas a que custo? Ao custo de deixar a palavra de Deus, a essência do cristianismo, de fora, para trás. A igreja agora foi colocada sob o poder e sob a influência de homens, e ela se desliga do céu. Imagina, que coisa forte, E é justamente a mesma situação pela qual passava o povo de Jerusalém. Quando você olha para as várias profecias contra o povo de Jerusalém, você vê que era predito uma destruição por uma característica específica, porque eles haviam se distanciado da vontade de Deus, da palavra de Deus, da palavra dos profetas. Jerusalém, agora que era a casa dos profetas, a casa do povo de Deus, por onde Jesus entrou com pompa e com honra, estava fadada à destruição. E comentando sobre a entrada triunfal de Jesus, aqui nesse mesmo livro ela comenta que quando Jesus entrava ali pelas portas de Jerusalém, e ele era recebido com pompa, com alegria, com honra, todos os discípulos contentes, talvez por uma visão um pouco deturpada do que significava aquela entrada, de Jesus por Jerusalém, ela diz que ele chorava por dentro. Por dentro o mestre chorava, mas não chorava porque ele olhava para a esquerda, isso parafraseando o que ela diz, não chorava porque ele olhava para um lado e via o Gólgota, não chorava porque ele via as ruas pelas quais ele sabia que seria chutado, maltratado e carregaria a cruz, não era por isso, mas ele chorava porque ele sabia que aquele local representaria a cegueira e impertinência dos que ele veio salvar. O coração dele chorava, estava quebrantado, não pela situação que ele passaria, mas porque ele via a cegueira espiritual e a impenitência dos que ele veio salvar. Rebelião e rejeição. Foram os 2 motivos pelos quais o mestre, ao entrar por Jerusalém, chorou, porque ele viu que, de fato, Jerusalém agora havia se tornado um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e na rebelião. E agora os profetas viriam e, de fato, profetizariam a destruição de Jerusalém, como está lá em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Nessa comparação feita aqui pela profetisa, ela compara a situação da igreja primitiva com a situação de Jerusalém, que agora que a igreja, assim como Jerusalém, deveria representar a capital do povo de Deus, a força do povo de Deus, a essência do cristianismo. Agora ela representava, de fato, a cegueira e a incredulidade e a rebelião de um povo que foi chamado para ser de Deus.
Pode passar mais um. Mais dois, na verdade. Isso. Pela obstinada rejeição do amor e da misericórdia. Grande conflito, página 35. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus, olha isso, fosse deles retirada, e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do quê? Do poder de vingança de Jesus, do juízo de Deus? Não. Poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Ela tem outras, você pode ler depois esses 3 primeiros capítulos, né, que falam sobre essa história que a gente está, sobre essa situação que nós estamos falando. Ela diz que justamente essas mesmas características do povo de Jerusalém, da igreja primitiva, seria encontrada no fim dos tempos. Apostasia, rejeição, rebelião, preferindo as glórias e os reinos desse mundo do que a essência da palavra de Deus. E o convite que fica para mim e para você nessa situação, qual é? O que significa tudo isso? Toda essa situação, toda essa conversa, tudo isso que nós estamos falando aqui, significa que eu e você somos chamados para sermos acordados desse sono espiritual. Eu e você somos chamados para ser o povo remanescente. Nós somos o povo remanescente, de fato, na identidade da nossa igreja, né, de fato, do nosso povo. Mas somos chamados hoje para tomar posse, não do orgulho, né, como o Felipe comentou na lição, mas da responsabilidade de sermos o povo remanescente. Somos chamados a sermos fiéis à palavra de Deus, fiéis a qualquer custo, fiéis a toda prova, fiéis independente de qualquer circunstância. Para terminar, o 3º capítulo ela comenta que ao invés de uma cidade, no fim dos tempos, um mundo seria destruído. E que Deus ele é misericordioso, mas que a sua misericórdia encontra o limite na atuação humana. Para finalizar, Romanos 13:11, Paulo exorta mais uma vez a nós, nesses últimos momentos da história do mundo, dizendo o seguinte: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha só, vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Esse verso é para mim e para você. Está na hora de nos despertarmos desse sono, porque a nossa salvação está muito mais próxima do que nunca houve antes, do que nunca esteve antes. A nossa salvação está próxima, mas nós precisamos nos despertar. Não rejeite a palavra profética, estude a luz maior e superior a qualquer outra revelação, que é a palavra de Deus. E faça uso também da luz menor, dos escritos de Ellen White, para que nós possamos fortalecer a nossa esperança e sermos, de fato, o povo remanescente, o povo que, de fato, aguarda a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortifique e que Ele nos faça, de fato, o povo remanescente, o povo fiel, o povo que vai aguardar e que vai ver a volta de Cristo. Amém? Ok. Então, vamos nos colocar em pé, então, para a gente fazer uma oração, para encerrarmos o culto dessa manhã. Santo Deus, Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, e porque a gente sabe que essas misericórdias se renovam a cada manhã na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a Bíblia como única regra de fé e prática para nós. E obrigado também, Pai, porque o Senhor concedeu o dom profético a Ellen White para que pudesse nos guiar de volta, ó Pai, para essa santa e amada palavra que é a Bíblia. Nós entendemos, Senhor, que o tempo está próximo, que os sinais apontam para um fim inevitável. Mas muitas vezes, muitos de nós dormimos, Pai, como diz o texto bíblico, estamos dormindo, estamos, não sei, pensando no que vai ser, pensando no que poderia ser, pensando que talvez não seja assim. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos sacuda, que o Senhor nos acorde, nos desperte desse sono, para que a gente possa tomar posse da responsabilidade de sermos o povo remanescente, que possamos pregar a mensagem do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem, a mensagem do Evangelho eterno, e que possamos vê-lo, Pai, nas nuvens do céu. Pedimos uma bênção especial sobre essa igreja, a igreja do Jardim Flamboyant, que o Senhor possa despertar essa igreja,
que essa igreja possa estudar a sua palavra, possa estudar as profecias, possa estudar os escritos de Ellen White, que possamos estar preparados, Pai, para esse tempo que se aproxima, que possamos preparar outros também para esses momentos que se aproximam. Nos abençoe nas demais atividades desse dia de sábado, nos dê proteção, ó Pai, quanto às situações que têm ocorrido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e nos faça verdadeiros baluartes, verdadeiros arautos da sua verdade, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Amém? Obrigado a vocês que vieram aqui até a casa do Senhor. Obrigado a vocês também que estão assistindo pelo canal aí das redes sociais. Que Deus possa iluminar cada um de nós.